pessoal, dando continuidade ao estudo do MRUV, nós vamos estudar agora a equação de Torricelli. A equação de Torricelli é esta daqui. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A e delta S. Então, pessoal, Torricelli, que nasceu em 1608 na Itália, morreu em 1647, também na Itália, foi quem primeiro desenvolveu esta equação. Por isso que a equação leva o seu nome, equação de Torricelli. Então o nome dele é Evangelista Torricelli. O nome da equação é a equação de Torricelli, porque ele foi quem primeiro desenvolveu essa equação. Então, nessa equação, pessoal, nós temos o V. Quem é o V? Esse V ao quadrado é a velocidade final medida no sistema internacional em metros por segundo. Nós temos também, pessoal, a velocidade inicial, também medida em metros por segundo, no sistema internacional. Então, temos V ao quadrado, que é a velocidade final ao quadrado, V0 ao quadrado, que é a velocidade inicial ao quadrado, mais 2, quem é o A, pessoal? O A a gente também já sabe. O A é a famosa aceleração, que no sistema internacional ela é medida em metros por segundo ao quadrado. E temos também, pessoal, o ΔS. ΔS a gente conhece como variação de espaço, mas também pode ser deslocamento ou distância. A unidade de ΔS no sistema internacional vai ser o metro. Então a distância vai ser medida em metro. Então temos velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância ΔS ou deslocamento. Esta é a equação de Torricelli. E agora vamos fazer uma questãozinha aqui. Um ônibus se move com velocidade de 72 km por hora. Então é a primeira velocidade que a gente lê, é a velocidade inicial. Então ele se move com velocidade de 72 km por hora. E quando vê um sinal fechado, pisa no freio e para, né, pessoal? Se ele para, a velocidade final é 0. Ele viu o sinal no vermelho, o sinal ficou fechado. Ele pisou no freio e parou. Depois de percorrer uma distância, pessoal, é a mesma coisa que ΔS, uma distância de 50 metros. Então, pessoal, a velocidade ela diminuiu, ela passou de 72 km por hora para 0. Quando a velocidade diminui, a aceleração é negativa, já estudamos isso. Ou seja, é uma desaceleração. Então, a questão que é que a gente calcula é desaceleração e o tipo de movimento. Então, pessoal, qual fórmula nós vamos usar? É a fórmula que tem
V0, ΔS e A. Não pode ser vermes voadores atacam a Terra, porque aqui nessa questão, pessoal, a gente não foi dado o tempo. Se não foi dado o tempo, a gente não vai usar ela, foi dada a distância. Como foi dada a distância, vamos usar Torricelli. Aqui foi dada a distância. Então vai usar a Torricelli. Só que, pessoal, aqui nessa questão, nós temos que fazer uma transformação. Porque a velocidade foi dada em quilômetro por hora. E nós não podemos misturar quilômetro por hora, porque aqui está em quilômetro, com o tempo, com o ΔS em metros. Então não pode misturar quilômetro com metro. Então tem que transformar os 72 quilômetros por hora em metros por segundo. Então nós estamos em quilômetro por hora e queremos ir para metros por segundo. Então vamos dividir. 72 dividido por 3,6. Então, pessoal, tira a vírgula e põe um zero. Aqui fica 36, coloca um zero do outro lado. 72 dividido por 36 dá 2. 2 vezes 6, 12 vai a 1. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. Se diminuir, né, pessoal, dá zero. E esse zero, pessoal, coloca aqui. Então, 72 quilômetros por hora, né, pessoal? É a mesma coisa que 20 metros por segundo. A velocidade final não precisa fazer porque ela é zero. Então, não tenho que transformar. Ele quer saber, pessoal, a desaceleração do ônibus. O ônibus vinha com velocidade de 72 quilômetros por hora. O motorista pisou no freio porque o sinal fechou. E o ônibus diminuiu de velocidade até ficar com velocidade zero. Ele quer saber qual foi a desaceleração. E agora, só é substituir na equação de Torricelli. O V, né, pessoal, é zero, que é a velocidade final. A velocidade inicial, nós achamos 20 metros por segundo, fica 20 ao quadrado. Mais 2, o A, não sabemos, queremos saber. Quem é o ΔS? ΔS foi dado 50 metros. 0 ao quadrado é 0 vezes 0, dá 0. 20 ao quadrado, 20 vezes 20, 400. Mais 2 vezes 50, dá 100A. Mais 100A muda de lado, fica menos 100A. Então muda de sinal. E o 400 fica aqui positivo. O número da frente ficou negativo. É conveniente multiplicar por menos 1. Menos com menos dá mais. Mais 100A e mais com menos, menos 400. A aceleração é menos 400 dividido por 100. Corta os zeros. Então, a aceleração vai ser igual a menos 4 dividido por 1, menos 4 metros por segundo ao quadrado. Então, pessoal, percebam que a aceleração deu negativa. Por quê?
porque a velocidade diminuiu de 20 metros por segundo para zero. Tem que dar aceleração negativa ou desaceleração. Ele quer saber também, pessoal, o tipo de movimento. Qual foi o tipo de movimento desenvolvido pelo ônibus? Então, temos que quando a velocidade é positiva, aqui a velocidade é positiva. As velocidades são positivas, né, pessoal? Velocidade positiva, movimento progressivo. E a aceleração, pessoal? A aceleração deu negativa. Sinais iguais, movimento acelerado. Sinais diferentes, movimento retardado. Os sinais são diferentes, um é mais e o outro é menos. Sinais diferentes, movimento retardado. Então, pessoal, o movimento é progressivo, retardado. Vamos ver outro exemplo. Temos esse exemplo aqui também. O exemplo 2. Um carro varia sua velocidade de 18 km por hora para 54 km por hora. Então, a primeira velocidade que você lê é a velocidade inicial, é o V0. E a segunda velocidade é a velocidade final, é o V, né, pessoal? A velocidade inicial é 18 km por hora. E a velocidade final é 54 km por hora. Calcule, pessoal, sabendo que a aceleração vale 5 metros por segundo ao quadrado, porque a aceleração é positiva, porque a velocidade aumentou, foi de 18 para 54 km por hora. Se a aceleração aumenta, não se chama desaceleração, uma aceleração. Ou seja, ela vai ser com sinal de mais, positiva. Na questão anterior, as velocidades diminuíam, então a aceleração obrigatoriamente seria negativa. Aqui as velocidades aumentam, então a aceleração é positiva. Então, pessoal, calcule a distância percorrida. Então, enquanto o carro varia de 18 km por hora para 54 km por hora, ele percorre uma certa distância ΔS. E aí a questão quer saber qual é a distância percorrida. Então, pessoal, qual fórmula nós vamos usar? Vamos usar a equação de Torricelli. Mas antes temos que transformar as velocidades para metro por segundo. E vamos fazer como nós fizemos na questão anterior. Nós estamos em quilômetro por hora, queremos ir para metros por segundo. Então, pessoal, estamos em quilômetro por hora, queremos ir para metro por segundo. Então, vamos dividir 18. Então, a velocidade inicial é 18 km por hora. Dividido por 3,6. Então, a gente tira a vírgula e coloca um zero do outro lado. 180 dividido por 36 dá 5. 5 vezes 36, 180. 180 menos 180, 0. Então, quem é a velocidade inicial? 5 metros por segundo. E 54 km por hora dá quantos metros por segundo? Então,
também divide por 3,6 e faz o mesmo jeito. Tira a vírgula e põe o zero do outro lado. 54 dividido por 36 dá 1. 1 vezes 36, 36. 54 menos 36 dá 18. E esse zero põe aqui. 180 dividido por 36 dá 5. 5 vezes 100, 5 vezes 36, 180. Se diminuir dá 0. Então agora, pessoal, já dá para calcular o ΔS, que é a distância. Em a velocidade final, a velocidade esse 15 é 54 km por hora. Então deu 15 metros por segundo e agora a gente calcula quem é a velocidade final. V será 15 ao quadrado. A velocidade inicial é 5. 5 ao quadrado. Mais 2 vezes. Quem é o A, pessoal? O A, a questão falou, 5 vezes ΔS. Então, pessoal, 15 ao quadrado é 15 vezes 15. Dá 225. 5 ao quadrado é 5 vezes 5. Dá 25. Mais 2 vezes 5, 10 ΔS. Agora, né, pessoal? Mais 10 ΔS muda de lado, fica negativo. Menos 10 ΔS. 25. E o mais 225 muda de lado. Menos 225. Fica negativo. O número da frente ficou negativo. É conveniente multiplicar por menos 1. Menos com menos, mais 10 ΔS. Mais com menos, menos 25. E menos com menos, mais 225. 10 ΔS, menos 25, mais 225. Dá, diminui, conserva o sinal do maior. Dá 200. ΔS será 200 dividido por 10. Corta o zero. Então, ΔS será igual a 20 dividido por 1 dá 20 metros. Então, pessoal, a distância percorrida pelo automóvel foi 20 metros. Então, enquanto ele variava de velocidade, ele percorreu uma distância de 20 metros. Na letra B, a questão quer saber também qual foi o tempo gasto para variar de velocidade. Então, para mudar de 18 km por hora para 54 km por hora, o carrinho levou um certo tempo e ele quer saber qual foi esse tempo. Como a questão fala em tempo, nós vamos usar os vermes voadores atacam a Terra, porque aqui nós temos o tempo, né, pessoal? Então, quem é o V? O V foi a velocidade inicial, a velocidade final, aliás. A velocidade final em metros por segundo é 15.
Quem é a velocidade inicial? A velocidade inicial na questão foi 5 metros por segundo. Mais a aceleração, que a questão disse que foi 5 vezes o tempo. Então, pessoal, temos 5t. 5t muda de lado, vem menos 5t. E aqui nós temos o 5. E o mais 15 muda de lado, fica menos 15. Como o número da frente ficou negativo, é conveniente multiplicar por menos 1. Então, fica 5t, mais com menos dá menos 5, menos com menos dá mais 15, 5t, menos 5 mais 15. Sinais diferentes diminui e conserva o sinal do maior. Dá 10. Então, pessoal, o tempo é 10 dividido por 5. O tempo 10 dividido por 5 dá 2 unidades de tempo no sistema internacional, 2 segundos. Pronto, então a distância percorrida foi 20 metros e ele levou um tempo de 2 segundos para variar de velocidade, de 18 km por hora para 54 km por hora. Agora vamos fazer, pessoal, uma última questão. Essa questão é uma questão relacionada à aula passada, é somente uma revisão para a gente, quem perdeu a última aula, para entender como é que qual foi o conteúdo da aula passada. Então vamos fazer essa questão que no fundo é uma revisãozinha da última aula de MRUV. É uma questão que trata de velocidade escalar média. Então veja que um carro se move segundo a função horária V igual a menos 4 mais 12t. Esse menos 4 é a velocidade inicial. V0 e o 12, né, pessoal? É a aceleração. Como é que eu sei disso? Porque essa fórmula é vermes voadores atacam a Terra. Então, quem está sozinho, pessoal, aqui é a velocidade inicial, que é isso daqui. Quem está junto do tempo é a aceleração, que vai ser o 12. Então, a velocidade inicial é menos 4 metros por segundo. E nessa questão, pessoal, a aceleração vale 12 metros por segundo ao quadrado. Mas não é isso que a questão quer. A questão quer que a gente calcule a velocidade escalar média entre 2 segundos e 5 segundos. Lembram como nós fizemos na última aula? Os tempos são 2 segundos e 5 segundos. Então, temos o tempo T1, que é 2 segundos, e o tempo T2, que é 5 segundos. E para calcular, nós vamos usar a função horária que a questão falou, que foi V menos 4 mais 12t. V é menos 4 mais 12t. No lugar de t, né, pessoal, coloca 2. Então, nós temos que V é menos 4 mais 12 vezes o tempo, que é 2. V é menos 4. 12 vezes 2, 24. Quem é a velocidade, pessoal? Menos 4 mais 24. Sinais diferentes diminui e conserva o sinal do maior. 24 menos 4 dá 20 metros por segundo.
E aqui, pessoal, no lugar de t, nós colocamos 5. Então, v será menos 4 mais 12t. O tempo é 5. Então, v é menos 4 mais 12 vezes 5 dá 60. Menos 4 mais 60. Sinais diferentes. Diminui e conserva o sinal do maior. Menos 4 mais 60 dá 56 metros por segundo. Então, pessoal, no tempo t1, temos a velocidade v1. E no tempo t2, temos a velocidade v2. E agora, que fórmula a gente vai usar para calcular a velocidade escalar média? Vamos usar, pessoal, essa equação que a gente estudou na última aula, que Vm vai ser igual. Nós temos que Vm, velocidade escalar média, é igual a V1, velocidade no tempo t1, mais V2, velocidade no tempo t2, dividido por 2. É uma média aritmética. Então, nós temos que Vm, que é a velocidade escalar média, será V1. V1 é 20 mais V2. V2 deu 56. Dividido por 2. Então, aqui 2. 20 mais 56. Dá 76. Dividido por 2. Então, 76 dividido por 2 dá 38 metros por segundo. Então, pessoal, aqui é a nossa velocidade escalar média. Então, hoje nós estudamos a equação de Torricelli e fizemos uma revisãozinha da última aula de velocidade escalar média.